Olá, tudo bom contigo? Mais um estudo, nosso terceiro estudo dessa série muito especial para nós crescermos, aprendermos muito da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, querido aventureiro, para participar e interagir aqui com a gente. O nosso tema de hoje é a origem do mal. Como começou o mal? Você deve aí se perguntar, na sua cabecinha. Vamos aqui entender um pouco disso. Onde começou o pecado? Onde será que começou o pecado? Será que o pecado começou lá em casa? Será que o pecado começou já faz um tempinho? Enfim, aonde foi? Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, querido aventureiro, o que a gente aprende aqui com a leitura desse texto bíblico? A gente aprende que o pecado se originou lá no céu. Então, Deus criou todos os anjos perfeitos. E teve um anjo lá, que era muito bonito, um anjo assim, muito destacado entre os outros anjos, e ele começou a acalentar no seu coração o desejo de ser igual a Deus, de tomar o trono de Deus, enfim, de ter as suas próprias regras, suas próprias leis. E ele começou a conversar com outros anjos também. Olha, o que vocês acham, Se eu fosse Deus, eu faria assim, se eu fosse Deus, eu faria assado. E ele começou a conversar com todos os outros anjos, e ele começou a convencer muitos anjos com relação à ideia dele. E aí chegou o momento em que ele, juntamente com os anjos que estavam seguindo ele, começaram a criar essa batalha, esse conflito lá no céu. E, obviamente, de acordo com o texto que nós lemos, não houve espaço para eles no céu. Então, Miguel, com os anjos de Deus, expulsaram Satanás, que era então Lúcifer, um anjo de luz, que agora se tornou o diabo, o adversário, Satanás. Então, ele foi expulso, Satanás, e seus anjos maus foram expulsos do céu. Então, foi assim que começou o pecado. Começou no coração de um anjo que havia sido criado perfeito, mas que infelizmente decidiu pelas coisas más, pelas coisas ruins. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, aventureiro, para não deixarmos também esse mal ficar ali alimentando o nosso coração. Vamos ver mais aqui, onde aconteceu o pecado em nosso planeta. Então a gente viu que o pecado começou lá no céu com um anjo, que foi expulso do céu, juntamente com todos aqueles que seguiram ele. Agora, como é que foi que o pecado aconteceu aqui no nosso planeta Terra? Vamos ver? Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 3, verso 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, como vocês já viram, nós estudamos aqui sobre a criação, Deus, ele fez um jardim muito bonito, maravilhoso, tudo perfeito. E aí criou o homem, criou a mulher para viverem nesse jardim. E Deus deu uma ordem conforme nós lemos aqui agora. Olha, vocês podem aproveitar muito do jardim, desses rios maravilhosos, curtir os animais, vocês podem aproveitar de tudo, mas prestem atenção numa coisa. Tem uma árvore no meio do jardim e essa árvore é do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem tocar nessa árvore, não podem comer o fruto dessa árvore. E aqui eu trouxe, para ilustrar, um fruto, Nós não sabemos qual foi o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Trouxe aqui uma maçã, mas não quer dizer que seja maçã, viu, aventureiro? Pode ser qualquer fruto aí, ou sei lá, A gente não tem a menor ideia de que fruto seja, mas para ilustrar, só para vocês terem uma ideia. Então Deus disse para não comer do fruto. Só que infelizmente Adão e Eva desobedeceram a Deus. Primeiro Eva foi seduzida pela serpente. A serpente chegou, na verdade a serpente era o próprio diabo, o próprio Satanás, que já havia sido expulso do céu, estava ali na terra agora, no jardim, para tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
E Eva estava sozinha no jardim, chegou perto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente começou a conversar com ela, e começou a falar, coma desse fruto, esse fruto é maravilhoso, esse fruto é gostoso. E Eva, não, eu não posso comer desse fruto, porque esse fruto Deus disse para não comer, porque senão a gente vai, né, trazer prejuízos, vai ser um negócio ruim. Aí a serpente falou, não, você pode comer do fruto, não vai te fazer mal nenhum. Então, a serpente começou a enganar Eva. Olha, vai lá, só um pouquinho, né? Ninguém vai ver. Então, essas coisas, né, que acontecem ainda com cada um de nós. Quem sabe você lá na escola, né, na rua, brincando, alguém chega, vai lá, faz, não tem problema nenhum. Você diz, não, o papai e a mamãe disse para não fazer. E aí você é ali convencido, né, por uma pessoa que fica tentando te prejudicar. Só que Eva comeu o fruto e depois ela levou para Adão, e Adão também comeu aquele fruto. E aí, infelizmente, o pecado entrou no nosso planeta Terra por causa dessa desobediência. Porque não ouviram o que Deus havia falado para eles. Porque eles foram contrários à orientação de Deus. Então, o pecado veio e trouxe todas essas tristezas que a gente conhece. Trouxe a morte, trouxe as tristezas, o choro, a dor, enfim, as doenças e todas essas coisas tristes que a gente vê no nosso mundo. Tudo resultado desse momento de desobediência dos nossos primeiros pais. Agora, como podemos ficar livres do pecado? Já que o pecado começou lá no céu, através de um anjo, veio para a terra, através da desobediência dos nossos pais, como a gente agora pode ficar livres desse mal? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim pra gente, ó. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que mensagem maravilhosa, meu querido aventureiro. Olha que coisa especial. Então Deus resolveu o problema do pecado. Então Deus viu a nossa situação, o nosso estado de calamidade, de tristeza, e Ele então idealizou um plano para nos salvar, para nos libertar do pecado. Ele mandou o seu Filho Jesus para vir a esse mundo, morrer em nosso lugar, naquela cruz, para que assim nós pudéssemos ter a alegria que nós temos hoje, da felicidade eterna, da expectativa de um novo mundo, com Jesus, habitando com Ele num mundo perfeito. Sem dúvida, essa é a nossa esperança. Agora, eu trouxe aqui na bancada, para vocês verem, uma ilustração, para a gente entender como Jesus resolve o problema do pecado. Como Ele é a solução para o pecado. Você tem que entender isso, querido aventureiro. Então, nós temos aqui um recipiente com o nome pecado. Nós temos um outro recipiente representando, né, a cada um de nós, eu, você, e nós temos um outro recipiente aqui representando Jesus. Então, eu e você estamos aqui, ó, nós nascemos, estamos crescendo, e aí nós começamos a praticar atos pecaminosos. A gente começa a mentir, a gente começa a ser desonesto, a gente desobedece o papai e a mamãe, e a gente vai cometendo aquelas outras coisas erradas que você bem sabe. Então, conforme a gente vai fazendo essas coisas erradas, então o pecado, ele vai manchando a nossa vida. Olha o que o pecado fez com a nossa vida, querido aventureiro. Olha o que o pecado fez com a nossa vida. Então, a gente fica sujo, a gente fica manchado pelo pecado. Então, é assim que a gente se encontra quando a gente desobedece, quando a gente fica distante de Deus. Mas quando a gente olha para Jesus, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos erros, pedindo, Jesus, me ajuda, me salva do pecado, porque eu não quero continuar vivendo assim, nesse mal, né, fazendo essas coisas erradas. Eu quero ser um aventureiro de consciência limpa, eu quero ser um aventureiro feliz, alegre, que ama Jesus. E aí Jesus ouve a nossa oração e Ele vai então, ó, nos purificando de todo mal. Olha o poder de Jesus nos purificando. E aí nós somos lavados, nós somos purificados. Olha que coisa legal, coisa fantástica. Então Deus nos limpa e nos purifica novamente. Então, querido aventureiro, quero convidar você para mais uma decisão.
Eu creio que o pecado estragou a perfeição do que Deus criou e somente Jesus pode restaurar tudo de novo. Então, você aceita essa decisão também? Você aceita essa mensagem especial que nós tivemos hoje, entendendo que o mal não se originou em Deus, se originou no coração de um anjo que decidiu se rebelar contra Deus. O mal começou nesse planeta por conta da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, mas Jesus é a solução para os nossos pecados. Então, se você deseja aceitar essa mensagem no seu coração, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor estendido a cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia nos apegarmos a Ti, para que o pecado não contamine o nosso coração, para que o pecado não manche a nossa vida, mas que a cada dia Jesus permaneça conosco, nos perdoando, nos purificando e fazendo com que a gente tenha a oportunidade de uma nova chance. Abençoe a cada um dos nossos amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, aventureiro! Até o próximo estudo, se Deus quiser. Um abraço!